ele cria ali um campo, que as pessoas falam que é um teatro, Isso. né? Mas existe um campo energético ali funcionando para que aquilo exista. Isso eu acho muito interessante. Tirando todas as críticas e todas as questões, essa história de campo energético. Existe um campo. Vamos lá. O campo que a gente chegou aqui. Quando eu cheguei aqui, você acha que a energia melhorou ou ela piorou? Melhorou. Então, é um campo. Existe um campo energético aqui. Energia. Existe algo pra sentir que não tá no cheiro, na voz, no coisa. Não tem gente que chega e você fala assim, nossa, o lugar melhorou depois que a pessoa Iluminou. chegou. Iluminou. Mas tem gente que chega também e você fala, Nossa. nossa, não sei, tô sentindo um peso aqui. A ciência não vai explicar, mas você sentiu. E eu acho que é isso que as pessoas criticam. Aquilo que elas não têm coragem de admitir que elas sentiram. Então é muito fácil falar, essa menina é doida. Total. É muito fácil. Mas não é que eu sou doida, é porque eu observo o que eu sinto. Coisa que todo mundo devia estar fazendo. Porque se eu observo o que eu sinto, desculpa, Pedro, eu não vou maltratar uma pessoa na rua. Eu não vou passar de carro e falar assim, olha aquele morador ali, ó, bado de vagabundo. Eu não vou falar isso, mano. Eu nunca passei aquela situação, Pedro. E eu peço a Deus todos os dias que eu nunca tenha que passar por uma situação de rua. Porque deve ser a pior coisa da vida, pra mim. Eu olho pra aquela pessoa dormindo na rua, sem ter um banheiro, sem ter onde tomar banho. Ir no banheiro fazer coisa básica. A pessoa não tem. Eu vou... E numa cidade grande elas ficam invisíveis, né? Porque é mais fácil eu invisibilizar do que eu senti. Muito mais. Então a gente critica aquilo que a gente não tem coragem de sentir e tá tudo bem. Por isso que eu lido bem com crítica. Porque eu falo, às vezes o que eu senti não foi o que a pessoa sentiu. E às vezes pra ela, eu falar do que eu sinto, pra ela é muito ruim. E eu entendo. Porque às vezes ela não revela tem... nela. às vezes ela não tem nem estrutura pra lidar com o que ela sentiu. Eu chorando, saindo da UFMG, porque eu deixei minha filha lá no prédio. Eu chorei mesmo, fui chorando no caminho até chegar em casa. Eu tava emocionada mesmo, eu senti, eu falei, gente, olha, ela foi fazendo prédio que eu queria ter feito faculdade. Ela tá tendo a oportunidade de poder treinar. Olha que delícia, você poder treinar pra depois você ir pro jogo. É muito bom, né? É muito bom. Tá, mas fui eu que senti. Alguém pode falar, nossa, que besteira. Mas nossos contextos são diferentes. Então, quando eu sinto, eu não julgo. E pra mim, o que me deixa pessimista com o ser humano é o alto grau de julgamento que as pessoas têm, acreditando que a verdade delas é absoluta. E que só a verdade delas importa, e que só o seu contexto importa. E aí, pra mim, você deixa de ser um ser humano. E mais que isso, que as regras de certo e errado estão... O que é certo e errado? O que é bonito, o que é feio? Pois é. Eu fico pessimista nesse lugar. Eu também. Sabe? Quando eu vejo as pessoas julgando, criticando, eu falo, mas você tá criticando baseado em quê? Porque isso é feio. Mas o que é feio? Feio pra mim. No final das contas, feio pra você. Se é feio... feio é subjetivo. Porque se é feio pra você, às vezes pra pessoa é bonita aquela roupa. Total. Aquela atitude. Às vezes pra ela é bonita. Você não sabe nenhum contexto. Então, assim, eu fico triste de ver o ser humano entrando nesse buraco. Uhum. E parece que não vê que tá entrando nesse lugar. Mas eu tenho esperança de que esse tipo de conversa... Abra a cabeça, né? Se plantar uma semente. Eu sou da pessoa de uma cabeça por vez. Se uma pessoa ouvir e falar, nossa, eu nunca tive esse ponto de vista. Nossa, eu não sabia que existia filosofia africana. Olha, será mesmo que o mundo começou na África? Deixa eu pesquisar. Porque não precisa acreditar no que a gente tá falando. Claro. Pesquisa. Pesquisa. Seja curiosa. Porque eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente pode ser com a vida é, no mínimo, a gente tem que ser curioso. E eu fico sempre pensando no contexto histórico gigante, assim, como o que a gente sabe de filosofia e de ciência é só a pontinha do iceberg do que já teve e já foi apagado antes, né? Sim. Se a gente pensar que o mundo... Que a humanidade começou na África. Quantas sociedades já foram criadas e passaram e sumiram e outras e outras e outras? Eu lembro da aula do maravilhoso, é Marcos? Que a gente teve na aula aberta. Ele falou, a regra é a extinção. Exato. Aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, porque ele falou assim, a regra é ser extinto. Exato. Se a gente tá aqui deixando livre, deixando legado... Isso é grandioso. Exato. Mas isso não apaga quem veio antes. E nem quem vai vir depois, que a gente nem vai ver.
a maioria das espécies que já passaram pela Terra estão extintas, né? Exatamente. A gente é só Só mais uma espécie. Só mais um que vai embora também. Que vai ser extinta já se a gente continuar desse jeito. A gente vai. Porque eu falo que o primeiro ponto da extinção é o que a gente está fazendo hoje, que é parar de se olhar. E entrar numa tela, entrar cada vez mais. A gente não se olha. A gente não olha pra fora pra não ter que ver o que um morador de rua às vezes tá passando. Então a gente não vai olhar porque eu não quero ver aquilo me incomoda. Eu entendo que aquilo incomoda. Mas se você não olhar pra lá, você vai olhar pra onde? Aí a pessoa olha pra tela. E ela fica horas nesse mundo, que é um recorte. Porque eu não sei você, mas às vezes pra postar uma foto eu tirei 500. Pra escolher aquela ali, não, eu nem posto eu tirei mais. 500. Exatamente. Aí a gente para de postar, porque... Mas ou seja, eu criei um podcast para falar mal do mundo digital, ou seja, uma grande contradição. Né? Mas para ser resistência, para falar, sim, a gente tem que entrar no mesmo sistema. No mesmo sistema. Né? Mas, ô Noeli, conta um pouco do que sua avó, um pouco da tua palestra, né? Mas, e também como que você, a partir de fazer reiki, de trabalhando, sim, chegou nesse lugar de hoje ser palestrante, estar também, sim, nesse lugar promovendo essas histórias e falando com o seu coração, que toca acadêmicos, no final das contas. Pois é, olha como as coisas são, não é mesmo? Aquele dia, eu fiquei olhando... E eu lembro que eu fiquei o dia inteiro pensando assim, o que eu vou falar? Claro. Porque todo mundo aqui é PhD, trabalha com tecnologia, CEO de não sei o que esse povo vai querer ouvir. A gente tem esses lugares de dúvida. E eu tenho. Mas de autossabotagem. Eu também fiquei lá com uma baita dúvida do que dizer. E foi porque lindo. Todo mundo era mais velho que a gente. Sim, todo mundo. E com um currículo muito maior. Nossa, eu tenho até medo de ver o currículo daquele povo. Eu tenho medo. Se vier falar comigo de currículo, fala não, quero gostar de você. Não me fala que eu quero gostar de você. E é muito interessante, porque se eu pensar que eu comecei lá aos 17 com as terapias holísticas, né? Mantive com elas, tive minha filha, empreendi com terapia. Porque... as escolas não são feitas para mãe sem apoio, né? Claro. Porque a escola abre 7, se for integral, fecha 5. A gente trabalha até às 18, no mínimo. Uma vai horinha pegar você vai ter que ter ônibus. uma avó ali, tem que ter alguma rede de apoio para pegar tua filha. E aí, se você não tiver nenhuma? Porque eu não tinha. E aí eu falei, cara, eu vou ter que empreender. Então eu fui empreender por pura necessidade. Para ter um horário mais flexível de pegar sua filha. Pelo menos para levar e buscar. Então eu falei, então tá, eu tenho que levar e eu tenho que buscar. E eu tenho esse quadro aqui de horário. O que eu sei fazer de forma fácil e que pra mim é boa e que pode me gerar pagar conta e comprar comida. Eu sei fazer reiki, eu sei fazer massagem. Porque eu também já tinha feito várias formações de massagem. E eu comecei pela massagem e eu fiquei muito famosa. Lá em BH. Lá em BH, porque eu fazia massagem, fazia reiki. Eu ia na casa da pessoa, eu não tinha como a pessoa ir na minha casa. Eu morava na periferia, a pessoa não ia. Uhum. Eu falei, então tá. Eu comprei um colchãozinho de yoga, fazia meus próprios olhos, porque eu sempre fui dessas, e ia na casa da pessoa. E aí a pessoa gostava tanto, aí ela falava, você faz no meu marido? Você faz na minha filha? Tá todo mundo aqui em casa. Às vezes eu ficava o dia inteiro na casa da pessoa e ia embora, tipo assim, com o que hoje é um salário mínimo. Em um dia. Eu falava, cara, peraí, eu tenho jeito pra esse trem. E eu comecei a observar o que eu fazia. Porque aí eu fazia massagem, mas eu fazia massagem junto com o reiki, mas as pessoas queriam conversar comigo. E eu já tinha todo esse repertório de estudo de autoconhecimento, eu estudava espiritualidade, minha avó, minha mãe, minhas tias, eu escuto as pessoas. E aí eu conversava com as pessoas, mas eu num lugar de conselheira nem nada, porque eu nunca fui essa pessoa de dar conselho. Pessoa trazendo. De bom papo. Bom papo. Sempre fui boa de papo. Uhum. E as pessoas iam me indicando. Chegou uma hora que eu não tinha mais agenda e eu comecei a perceber que as pessoas não queriam massagem. Queriam bater papo. Elas queriam bater papo. Eu falei, cara, peraí. Tem alguma coisa aqui. O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que saber? Porque eu não sou psicóloga e eu nunca faria o papel de uma psicóloga. Eu sei muito bem ocupar meus lugares. Eu falei, então deixa eu aprofundar nas terapias holísticas com essa visão do holismo africano. O que é isso? E eu falei, gente, eu já faço. Então, peraí. Eu comecei a pegar os livros que eu estudava e eu comecei a dar aula.
Que legal. Aí eu parei de atender, porque eu já não tinha mais horário. Uhum. E eu comecei a dar aula na sala da minha casa, porque minha sala não tinha móveis. Eu não tinha dinheiro, não tinha muitos móveis. E aí as pessoas iam lá em casa. A gente fazia um sábado, tipo, pra falar sobre prosperidade na visão ancestral. E aí eu tinha uma caixinha, as pessoas colocavam o quanto que elas queriam na caixinha. Só que isso foi crescendo. Tipo, aí começou a não ter lugar na sala. E aí a minha mãe falou, olha, você vai ter que ir pra um lugar maior. Só que eu tinha muito medo de me tornar guru espiritual. Eu tinha muito medo de entrar nesse lugar, assim. E eu já tinha escutado isso de um mestre há muitos anos atrás, que esse era o meu trabalho. De ser uma guru De espiritual. ser uma guru. Eu falei, Deusa, me liberte desse caminho. Eu não vou fazer isso. Sabe que era morrer de medo? Eu morria de medo. E na minha cabeça, eu ia ter que ficar sentada numa almofada, vestida de branco. Claro, igual o cara lá do... Como é que é o nome? O Osho. Lá, né? Isso, de perninha cruzada. E as pessoas fazendo reverência. Só de pensar nisso, me dava um... Eu começava a suar, que meu sovaco, assim, e eu ficava molhada. Eu fiquei até suada. E eu falava, não vou fazer isso nunca. Eu corri disso. Só que tudo me levava pra esse processo. As pessoas queriam me ouvir. Eu falava, gente, mas eu não tenho nada demais. O que vocês querem ouvir? Eu tenho uma facilidade desde criança, que eu falo que é a minha habilidade maior na vida. Ler coisas difíceis e interpretar pra coisas fáceis. Porque eu tenho tanta raiva do academiquez que eu me forcei a aprender. Sim. Então, desde pequena, eu estudo as coisas e te explico. Em 2 minutos. O que aquele livro inteiro falou, eu te explico com 10 minutos. Se você me pagar um café, explica em 5. Ótimo. Assim, ó, pá. Você é uma boa resumidora. Eu sou. Isso é bom. Eu entendo as coisas e resumo muito bem. E as pessoas queriam pagar pelo resumo. Eu falei, uai, peraí. Então, tem outra forma de viver? Você é o chat GPT Eu sou o chat GPT orgânico. orgânico. Porque eu entendo muito bem. E aí as pessoas... Ou pelo menos você ter essa facilidade de concatenar as coisas de uma de forma que faça sentir. sentido pra você e que passe a essência pra outra pessoa. Eu sinto, eu estudo. Ah, então é isso. Aí eu experimento, que eu adoro experimentar. Aí, nossa, deu certo. Então vou contar isso pra alguém, porque eu tenho que contar pra alguém, que tem que fazer sentido pra outra pessoa.